Bem, boa noite, amigos do Crítica Nacional. Nós estamos no ar aqui nesse momento pelo nosso canal, na companhia do professor Olavo de Carvalho, que fez a gentileza de atender nosso convite para conversar conosco um pouco sobre o cenário político brasileiro. Em primeiro lugar, professor, boa noite e obrigado por atender ao nosso convite. Boa noite, tudo bem? Obrigado, Paulo. Perfeito. Professor, na verdade, hoje, quando nós estávamos preparando até a pauta para essa conversa aqui, fomos surpreendidos com uma notícia que saiu do governo, né? A ideia era de fazermos aqui, ouvir do senhor, uma análise do governo Bolsonaro, as perspectivas, os desafios, etc., em relação, em particular, a um decreto que provocou uma reação enorme nas redes sociais, um decreto que, para todos os fins e propósitos, na verdade, transforma o secretário-geral do governo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, na prática, na figura de um co-presidente, a quem passa a ter agora o crivo, né, por meio de poder de veto, para todas as nomeações feitas por todos os demais ministros. Então, se o Paulo Guedes, se o ministro Paulo Guedes, se o ministro Sérgio Moro, o ministro da Educação, quiser amanhã nomear alguém, vai ter que ter o approval, né, do ministro da Secretaria-Geral do Governo, o senhor Santos Cruz. Então, eu queria, antes de até iniciar, ver com o senhor o que o senhor avalia disso, e daí o senhor ia dar em consequência, como o senhor está vendo o que se passa, né, com o governo Bolsonaro. Na verdade... Eu não vou nem analisar esse negócio, porque isso aí, para mim, já era previsível, a transformação do Santos Cruz numa espécie de supergovernante. Ele sempre lutou por isso e ele conseguiu o que ele queria. Não sei como, não sei que argumentos ele usou com o presidente, né? Eu sei que depois de ter sido constatado várias condutas irregulares ou até mesmo criminosas dele, ele é promovido. O que eu posso fazer? Então, Paulo, o que eu estou fazendo, estou decidindo hoje, é me ausentar temporariamente do debate político nacional, do dia a dia, das miudezas da política, porque isso tornou uma coisa absolutamente insustentável. Eu não tenho um canal de mídia pelo qual responder, e até o último que eu tinha, que é o meu Facebook, foi cancelado, foi bloqueado. Então, assim, é para tapar a boca dos três, tá bom, tamparam minha boca, não tem problema. Vocês se virem aí, fiquem com o Santos Cruz, né? Serão governados pelo Santos Cruz e serão muito felizes, sabe? Exato. Bom, a parte de ficar feliz seguramente vai ser muito difícil, né, dentro desse cenário. Mas, professor, a despeito disso, como que o senhor avalia esse período de governo Bolsonaro? Nós vamos agora para 4, 5 meses de governo? Bom, em primeiro lugar, vamos dizer o seguinte, quem sou eu nessa história toda? Exatamente. O pessoal fala muito de grupo olavista, não sei o quê. Esse grupo olavista jamais existiu. Não existe nada disso. A minha influência é a influência de escritor sobre um público difuso que não tem nenhum contato entre si, nenhuma organização, nenhum diálogo interno, nada, nada, nada. É uma influência comparável à que era do Solzhenitsyn na União Soviética, tá certo? Depois do exílio dele. Ele escrevia, o público lia, e aquilo era o máximo. Não há organização, não há diálogo, não há membros, não há nada. Então, esse pessoal, esses loucos, esses generais loucos, como o Santos Cruz, e esses jornalistas loucos, como esse Diogo Mais Nada e outros similares, né, inventaram o Grupo Olavista. E digo que o Grupo Olavista está dentro do governo e tem poder. Ora, eu não tenho contato nenhum com essas pessoas, a maior parte delas nunca foram minhas alunas e nunca dialogaram comigo sobre nada. Quer dizer, o Brasil está vivendo embaixo de uma alucinação. Isso já virou uma palhaçada. Sobretudo essa coisa da ofensa ao general Vilas Boas, essa ofensa jamais foi feita. Eu já disse coisas ruins do general Vilas Boas numa época em que ele estava bem de saúde. Quando chega agora um recado que diz que é dele, nem sei se é dele pessoalmente, me ofendendo, eu me recuso a responder porque o homem está muito doente, a gente tem que respeitar a situação do homem que mal pode se mover. Eu não discuto com pessoa que está nessa condição. É contra os meus princípios, é contra a minha moral, eu não vou fazer isso. Agora, quando o homem estava bem, eu respondia como respondo ao Santos Cruz, respondo ao Paulo Chagas, eu respondo a outros, tá certo? Agora, aí o Santos Cruz, que foi ele pessoalmente, segundo a Folha, não sou eu que estou dizendo, a Folha que diz que ele que armou essa palhaçada toda para incriminar um inocente, me acusando de atacar o general Vilas Boas, coisa que eu nunca fiz na minha vida. É só ler o parágrafo. Eu estou condenando Santos Cruz e outros similares que, em vez de se defender como homens, foram se esconder atrás de um comandante que está impossibilitado até de se mexer. Eu achei isso de uma covardia, de uma baixeza e de um desrespeito medonhos. Daí eles pegam, viram a coisa e dizem que eu que ofendi o cara. Ora, dizer que um homem doente, paralisado na cadeira de rodas, está doente, paralisado na cadeira de rodas, é ofendê-lo?
Ora, que porcaria é essa? Né? Agora, eu acredito que nas Forças Armadas ainda há pessoas que sabem ler, tá certo? E que não caem neste ardil linguístico porco inventado ou pelo seu Santos Cruz, ou seja lá por quem for. Então é o seguinte, eles querem me tirar da parada, tiraram. Eu vou ficar quietinho agora, não me meto mais na política brasileira. Né? O Brasil escolheu o seu caminho, escolheu confiar em pessoas que não merecem a sua confiança, e agora vai se danar, evidentemente, vai virar um entreposto da China, que é isso o sonho de todos eles. Cortar as relações do Brasil com os Estados Unidos e com Israel e ficar do lado chinês. É isso que eles querem, porra. Vocês não perceberam ainda? Né? Agora, pergunto eu, hoje mesmo, no fanpage do Facebook, a parte do pessoal tá bloqueada, no fanpage eu tinha um diálogo com um sujeito e perguntei para ele, você conhece algum país que ficou rico comerciando com a China? Né? Daí ele respondeu, não, mas a China é o futuro, é o país que mais cresce, então no futuro ficaremos todos ricos. Ou seja, eu estou perguntando do passado histórico confirmado, ele me responde com uma conjectura futura. Isso é típico da mentalidade revolucionária. O futuro que eles querem é o certo, e o passado fica incerto. Então, é uma inversão total. Não dá para discutir com pessoas assim. Estão todos pensando assim. O país vai ficar rico comerciando com a China, me mostre um. Agora, quer país que ficou rico comerciando com os Estados Unidos? A China e muitos outros. Agora, eles não querem. Esse horror dos Estados Unidos são profundamente anti-americanos. E são todos puxa-sacos. De que? De comunista, meu Deus. Vocês não perceberam ainda? O Brasil já teve... Veja, no tempo que estavam discutindo a questão do Ministério da Defesa, eu fui totalmente contra a criação disso e disse no Clube Militar do Rio de Janeiro, com um grupo de coronéis generais, eu disse, vocês fazem isso, vocês vão acabar tendo que bater continência para comunista. Eles disseram, não, mas isso não. Bom, já tivemos 4 ministros da Defesa comunistas. E algum deles foi algum dia chamado de extremista? Nunca. Quer dizer, gente que é cúmplice de ditaduras genocidas, gente que é cúmplice do assassinato em massa de cristãos no mundo, nunca é chamado de extremista. Extremista sou eu que digo que eles estão fazendo isso. Então, toda esta conversa, tudo isso é um jogo de cartas marcadas. Esse pessoal não é nem mais gente desonesta, eles são potestades das trevas, são escravos do Satanás, então, devotos do Satanás, lambe o pé, chupa a pica do Satanás, todo dia, e é isso que eles estão fazendo. Eu não posso discutir com gente assim. Veja, eu sou um camarada sozinho, não tenho nenhuma organização a meu favor, não tenho grupo olavista nenhum, isso é tudo invenção de filha da puta, tá certo? Eu sou apenas um escritor, mas esses camaradas eles não têm nem cultura literária para conseguir distinguir o que é influência literária do que é uma ação organizada num grupo, eles não são capazes de distinguir isso. Aposto que nunca leram nem Solzhenitsyn, nem Dostoiévski, nem bosta nenhuma. Nós estamos na mão desses caras, esse bando de ignorante, metido, mentiroso, gente pérfida. Então, não dá para discutir mais. Então, tá bem. Vocês ganharam, pode ficar com o Brasil. O Brasil é seu. Professor, é um quadro muito complicado, porque para nós aqui, não, eu digo nós, é os 70 milhões, quase 60 milhões de brasileiros, é claro, uma parcela expressiva. Bolsonaro chegou ao governo contra tudo, contra todos, contra até mesmo facadas, né? Um fato que eu faço questão de lembrar muitas vezes em algumas análises aqui, mais da metade do tempo útil, legal, de campanha, o Bolsonaro não fez campanha, ele estava acamado entre a vida e a morte. A campanha foi feita por milhares de pessoas que agiram de maneira voluntária, que se identificaram com o discurso honesto, correto, patriótico, conservador do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi eleito nessa circunstância. Porém, existe um segmento da chamada direita brasileira que faz uma análise. Eu tenho a minha opinião, mas aqui que é o que importa é a opinião do senhor, dizendo que o governo Bolsonaro é um governo militar. Ele foi eleito para isso, para formar um governo alguns até usam a expressão, para formar uma junta militar para governar o país. Como é que o senhor vê as pessoas que analisam dessa maneira? Né? Eles estão certíssimos, estão certíssimos. Esta eleição foi feita para criar um governo militar sob as aparências da eleição democrática de um presidente conservador cristão. Eles não são conservadores nem cristãos. Você vê, hoje, qualquer pessoa que tenha a cara de pau de defender o programa que elegeu o Bolsonaro é chamado de extremista por esses generais. Eles fizeram esse truque todo. Botaram lá o Bolsonaro para ele servir de camisinha e eles mandarem tudo. Foi isso que eles fizeram, meu Deus do céu. Até onde nós vamos nos deixar enganar? Foi isso que aconteceu, eles ganharam a briga e eu estou saindo do par. Eu não digo mais nada. Na hipótese do senhor, digamos,
na nada que o senhor faz, ainda o senhor esteja colocando uma posição hoje de não entrar na briga, como o senhor mesmo diz. O Brasil tem um papel fundamental no cenário geopolítico. Ele pode ter, aliás, é um papel que durante os últimos anos tem ficado em segundo plano, em terceiro, em quarto plano, né? Em particular aqui no movimento na América Latina, em relação ao movimento comunista da América Latina. Na hipótese do governo Bolsonaro vier a falhar naquilo que é o seu propósito, que é um propósito de natureza soberanista, cristão, anticomunista, antiglobalista, o que pode acontecer com o continente? Olha, com a Venezuela? Algum dia, algum desses generais chamou algum comunista de extremista? Nunca. Nunca disseram uma palavra contra o comunismo, nunca disseram uma palavra contra o Foro de São Paulo. Eles estão do lado de lá, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Agora, adentra dizer isso, não adentra. Então, eu até já desafiei o Santos Cruz, o outro lá para debate, eles não vêm, porque eles têm tudo a esconder, tá certo? Tem tudo a esconder. Você veja que no dia da posse, o Bolsonaro chegou para o comandante das Forças Armadas, general Vilas Boas, e disse, finalmente temos o regime 64 de volta. Ele sabe disso. Agora, ele é um homem sincero, ele quis conciliar o inconciliável. Ele quis conciliar o seu ideário anticomunista, cristão, conservador, com os planos desse grupo de milicos. Porque esses não... Atenção, eles não são as Forças Armadas. As Forças Armadas estão repletas de gente que entende perfeitamente o que eu estou dizendo e sabe que tudo isso é uma trama diabólica. Eles não representam as Forças Armadas, eles representam apenas os seus ministérios. Note bem, não tem nada que chamar seu Mourão de general, vice-presidente Mourão. Não tem nada que chamar o ministro Santos Cruz de general, senhor Santos Cruz, ministro não sei do quê. Né? Eles não representam as Forças Armadas de maneira alguma. Houve algum pronunciamento de algum comando militar contra mim? Nada até agora. Só se vê esses camaradas falando. E eles, a turminha deles. Então, eles estão se fazendo como se eles fossem o espírito mesmo das Forças Armadas. Eu duvido que nas Forças Armadas, que as Forças Armadas não estejam repletas de gente que estão revoltados contra essa cumplicidade com o Foro de São Paulo. Cumplicidade de, como é que diz, de bater continência e fazer agradinho em ministro da Defesa comunista, que já tivemos 4. Você acha que é brincadeira? Vamos dizer, a defesa de um país está na mão de gente do Foro de São Paulo. Você acha que isso é brincadeira? É uma situação de... Agora, tem um fato que é o seguinte, o senhor destacou aqui um fato que nós, aqui no Crítica, a gente vem procurando destacar, que é o seguinte, tem a ver com a questão de poder e de força. Os militares que estão hoje no governo, eles têm o título de militar por razões quase que honoríficas, né? Uma vez que estão da reserva, ou alguns estão até mesmo na posição de definitivamente afastados, não podendo mais ser eventualmente convocados. Portanto, existe uma diferença, eu entendo, entre o militar da reserva, que está exercendo um cargo, para todos os efeitos, é um cargo civil, ou seja, ele está sujeito à autoridade do presidente da República, independente da sua patente, e a instituição das Forças Armadas. E como o senhor mesmo disse, ela não se pronuncia. Né? As Forças Armadas, que essa diferença pode ser as Forças Armadas, eu estou convocando as Forças Armadas, invocando as Forças Armadas para que elas se pronunciem. Vocês querem aliança com o Foro de São Paulo? Vocês querem a aproximação do Brasil com China e os países árabes e a ruptura com os Estados Unidos e Israel? É isso que vocês querem? Foi para isso que vocês fizeram o Movimento 64? Foi isso que eles prometeram ao Brasil? Né? Ministro da Defesa comunista o tempo todo? É isso que vocês querem? Acordem, gente. O senhor acredita, então, que existe uma diferença de percepção, de pensamento, de leitura entre os oficiais da reserva, que estão hoje ocupando cargos para todos os efeitos civis? Não estou dividindo entre reserva e ativa, não sei. Exato. Eu perdi o contato com os militares brasileiros há mais de 16 anos. Eu não sei as modificações que eles passaram durante esse tempo, mas eu vejo que se modificaram muito. No dia que eu vejo, né, oficiais celebrando ministros, membros do Foro de São Paulo, dizendo as nossas concepções de defesa são as mesmas. A hora que eu vejo isso, eu falo, como as mesmas? As nossas concepções de defesa são as do Foro de São Paulo? Que brincadeira é esta? Será que pensam que todos nós somos idiotas? Eu não digo que esses generais sejam comunistas, não é esse o problema. Né? Eu acho que eles acreditam naquele isentismo que não pode mais ter ideologia.
Então, só pode ter duas opções. Ou você é comunista, ou você é neutralista. O anticomunismo está proibido. Está proibido, está encorrachado, é chamado de extremista o tempo todo. Esses comunistas matam, roubam, assaltam, estupram, fazem assim, assassinato em massa, e o extremista sou eu. Ora, não é possível que todo mundo nas Forças Armadas pense dessa maneira. Simplesmente não é possível. As Forças Armadas estão cheias de homens honrados, eu mesmo conheci muitos, não é possível que eles aceitem esse tipo de conversa. Outra questão, que na minha avaliação, talvez uma das que sejam daquelas que pode dar para nós o norte, para nós que estamos aqui no Brasil, esse amplo setor conservador que o senhor, por sinal, ajudou a formar, né, que é diferentemente de uma força, de ser uma força organizada, que nunca se propôs a sê-lo, mas, enfim, uma diferença que eu entendo ser fundamental. O senhor já disse em algumas oportunidades que é importante distinguir a instituição Forças Armadas